Muito bem, chegamos, estamos no ar, Rede Social Esporte Clube ao vivo para você na tela da BH News, canal 9 da NET, 29 TV aberta ou ainda pelo bhnews.tv.br. Você nos acompanha neste horário, 4h25 da tarde, ao vivo, logo mais às 11h30 da noite, para você uma excelente noite, e amanhã às 10h30 da manhã, para você um excelente dia de quinta-feira, né? De terça-feira, melhor dizendo. E você participa pelo Rede Social EC no Twitter, Rede Social EC também no Facebook, pós-rodada do Campeonato Brasileiro, pós-UFC, pós muita coisa, pós-estreia da Seleção Brasileira no Grand Prix. Temos muito para conversar e é claro que nós contamos com a sua participação, sua opinião, sua pergunta, crítica, sugestão, tudo aí pelo @Rede Social EC, Twitter e Facebook. Tudo bem, Vinícius? Tudo ótimo, e com você? Tudo jóia. Acho que ficou faltando só falar pós-Mundial de Esportes Aquáticos. Eu duvido que o Rede Social vai dar conta de falar sobre tudo o que a gente tem para falar, sobre tudo que está no roteiro, mas vão tentar porque o UFC 163 bombou e a gente vai tentar trazer todos os destaques aqui do evento. Quase que as lutas principais da noite foram 100%, mas o Lyoto Machida infelizmente deixou cair, né? E aí a gente vai falar sobre isso ao longo do Rede Social Esporte Clube, que começa falando sobre vôlei. Tivemos aí a primeira fase do Grand Prix de vôlei feminino e em 3 jogos, 3 vitórias da seleção brasileira. E nós vamos destacar a vitória de ontem por 3-1 contra os Estados Unidos. Foi uma primeira fase de clássicos, né? Clássicos mundiais. Estreamos contra a Polônia, depois jogamos contra a Rússia e ontem contra os Estados Unidos e vencemos por 3-1. Parciais de 17-25, foi o 7 justamente que os Estados Unidos venceu. 25-23, 25-18 e 25-20. Tá aí, o Brasil que fecha essa primeira fase com 100% de aproveitamento. Eu não cheguei a ver o jogo contra os Estados Unidos não, mas eu vi contra a Rússia. E aí confirmou só o que eu tô prevendo há algum tempo. Brasil e Rússia, tanto no masculino como no feminino, é o novo Brasil e Cuba. Porque a rivalidade está tão grande entre as duas seleções, nas duas categorias, né, tanto no feminino como no masculino, que a gente já pode colocar o Brasil e Rússia como era Brasil e Cuba. Tanto dentro de quadra como em questões de provocações. Sábado a gente pôde ver a equipe russa provocando e muito a equipe brasileira e a brasileira dando troco. Várias atletas tomaram o cartão amarelo, o José Roberto também levou, foi advertido por conta de provocações, coisa que a gente tinha visto no masculino. Então tá nascendo aí uma rivalidade muito legal para o esporte que a gente vem levando a pior, né? Perdemos nas Olimpíadas no masculino, em 2004 perdemos no feminino e aí as equipes fazendo essa rivalidade legal. Parabéns à seleção brasileira, começou muito bem, Fernanda Garay tá arrebentando, o Brasil que não contou com várias das titulares, como a Fabi, a Jaqueline, que não foram convocadas para esse Grand Prix, Fernanda Garay aceitando a responsabilidade, e um time que tem Camila Bryant e a Dani Lins não tem como perder, né, Bárbara? De beleza, inclusive, né? Sem dúvida. As gêmeas também arrasando aí nesta primeira fase. Jogou demais. E a gente vai trazer aqui, inclusive, uma curiosidade. Eu trouxe na semana passada e acabei esquecendo de comentar, porque a maioria dessas jogadoras que estão na seleção brasileira atuando hoje nesse Grand Prix de vôlei, ou passaram, ou tem alguma relação, ou porque nasceram, ou porque jogaram, ou porque foram reveladas com o estado de Minas Gerais. A gente traz isso aqui ao longo da semana, inclusive as gêmeas, né? Que eram do Praia Clube. E a Monique que tá de titular e tá jogando demais. Demais. Ora estão as duas em quadra, ora apenas a Monique, mas estão arrebentando realmente. E é claro que a gente acompanha, porque nesta semana a seleção brasileira vai até Porto Rico para outra fase do Grand Prix de vôlei, grupo G da competição. Além, é claro, das anfitriãs, né, de enfrentar a seleção de Porto Rico, as adversárias são seleção da República Dominicana na sexta-feira, da Bulgária no sábado e a seleção de Porto Rico no domingo. Então a seleção pega, vou repetir bem claro, na República Dominicana na próxima sexta-feira, a seleção da Bulgária no sábado e a seleção de Porto Rico no domingo, sexta, sábado e domingo, bons jogos para acompanharmos e, claro, trazermos aqui na sexta-feira, a gente repete, e na segunda-feira comentando como que foi o desempenho do Brasil lá em Porto Rico, nesta outra fase do Grand Prix de vôlei. Agora mudando de assunto, porque temos que correr, comentamos aí no início, né, sobre o Mundial de Esportes Aquáticos que acabou neste fim de semana e se não foi o melhor, foi um dos melhores. Saímos da competição
competição com 10 medalhas, o título mundial na maratona aquática e, de quebra, um tricampeonato histórico. É o único do mundo tricampeão dos 50 metros livres, César Cielo. A gente pode falar que foi sim o melhor, viu? Porque o Brasil conquistou 10 medalhas, sendo 3 delas de ouro, 2 com esse cara aí que é espetacular, o César Cielo, e uma com a Poliana Okimoto na maratona aquática nos 10 quilômetros. Na prova dos 10 quilômetros. O César Cielo arrebentou, simplesmente isso. Ele que a gente já tinha comentado aqui, que vinha fazendo um 2013 para recuperar o seu condicionamento físico, para ficar 100% para os próximos anos. Ele fez alguma cirurgia e tirou 2013 para se recuperar. Ele não estava esperando tantos resultados positivos como o que aconteceu. Ele foi ouro nos 50 metros borboleta e agora conquistou a principal prova, que é os 50 metros livres, né? Que ele tinha perdido nas Olimpíadas em 2012, quando ele deu aquela zebra do sul-africano, foi superado, o César Cielo ficou com a prata naquela ocasião, mas provou que está de volta, provou que voltou com tudo, está se dedicando apenas às provas de 50 metros, deixou de lado a prova de 100 metros, né, que ele colocou a culpa do fracasso dele em Londres nos 100 metros, agora está se dedicando apenas aos 50 metros. Parabéns ao César Cielo, que é muito importante, é o nosso principal atleta olímpico hoje, sem dúvida nenhuma. E parabéns ao Thiago Pereira, que nunca tinha conseguido uma medalha no Mundial de Piscinas Longas, agora conseguiu duas bronze nos 200 metros medley e nos 400 metros medley. Tem que falar devagar, porque senão você já viu, muito né? Devagar. Inclusive temos também o feito histórico, né, da Poliana Okimoto e da Ana Marcela Cunha, que conseguiram colocar aí, né, elas... dobradinha, né? Exatamente, se colocaram no pódio, 2 brasileiras no pódio, uma com a prata, outra com a bronze na maratona aquática. Enfim, do início ao fim da competição, só boas notícias, bons desempenhos, e o César Cielo fechando com chave de ouro a competição lá em Barcelona, o Mundial de Esportes Aquáticos. Eu, inclusive, conversava com um pessoal, com alguns colegas de profissão e tudo, e comentando que a Fabiola Molina, eu acho que parou de nadar, que era nadadora do Minas, que era uma ótima nadadora, experiente, acho que parou de nadar já que não estava vendo ela aqui no Mundial. Ou talvez porque também era uma maratona muito desgastante, né? Prova toda hora, é prova na manhã, classificatória, de tarde já tem final e tudo. Então, talvez seja por isso. Outra que eu também nem ouvi dizer é a namorada do lutador, Vinícius, que nadou aqui, mas agora tá lá no Rio de Janeiro nadando pelo Flamengo. Lutador ou nadador? Nadadora, ela namora com o lutador de jiu-jitsu do Minas. Gente, acabou de fugir. Joana Maranhão. Tá. Não viu a Joana Maranhão também no Mundial, talvez porque, é claro, não conseguiu o índice para o Mundial. Mas temos nadadores espetaculares aqui no Brasil, né? Os principais estavam nesta competição, mas outros que não estavam também estão aqui no Brasil arrasando. Eu confesso que não sei sobre essas duas, só para acrescentar. A Poliana Okimoto e qual que é a outra? Ana Marcela Cunha. Ana Marcela Cunha, elas conseguiram 2 dobradinhas. Elas foram prata e bronze nos 5.000 metros na maratona aquática e nos 10.000 elas foram ouro e prata. Poliana Okimoto sempre melhor que a outra brasileira, só para completar aí. Foi logo no início desse Mundial que elas conseguiram essas medalhas aí, então parabéns para as duas também. É isso aí, parabéns a todos os envolvidos. Vamos apurar aí porque que a Fabiola Molina não esteve e a Joana Maranhão também nesta competição, neste Mundial de Esportes Aquáticos lá em Barcelona. E parabéns a toda a delegação brasileira representada e muito bem representada por César Cielo e também Thiago Pereira. O Pessoal Vargas está aqui, o Brasil mandando bem demais nas piscinas. Se tiver mais investimentos, novos talentos aparecerão com o tempo, sem dúvida alguma. Até porque a estrutura, por exemplo, que temos aqui no estado é espetacular, com o Minas Tênis Clube. Agora, o que eu achei estranho é que nadadores, produto humano, talento humano, nós temos de sobra. Agora, o César Cielo ficou sem clube, o próprio Thiago Pereira também. Isso me deixou até um pouco assustada, né? Entrando em ciclo olímpico, entrando num momento muito especial do esporte especializado no país, as pessoas deixando de investir no esporte especializado, fiquei até muito preocupada. Nós trouxemos essas notícias aqui no Rede Social. Sem dúvida preocupa, mas eu acho que o que menos preocupa são os de ponta, né? O Thiago Pereira, claro. O César Cielo, eles sempre vão ter o espaço deles em alguns lugares, e até porque são atletas que têm uma condição financeira melhor. O César Cielo muitas vezes já bancou do próprio bolso, ele tem várias propagandas. O que preocupa mesmo é o pessoal que nem aparece.
Como você falou aí, a gente poderia ter muito bons atletas do que está aparecendo. Na natação, que carrega para as Olimpíadas de 2016, simplesmente ser uma das principais modalidades que podem nos trazer medalha, ao lado do vôlei e ao lado do judô. Depois vem a natação como que a que deve trazer mais medalhas para o Brasil, que é tão importante no objetivo do COI, né, que é permanecer, que é ficar entre os 10 primeiros colocados no ranking de medalhas. Tô falando é bobeira, porque a Joana Maranhão esteve sim na competição do Mundial de Barcelona, e daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso. Porque vamos entrar agora no UFC do fim de semana, o UFC Rio, e foi um sucesso, mais um sucesso, né? A luta principal da noite terminou, como todo mundo queria, com vitória. Não sei se com o desempenho do José Aldo, isso que eu vou querer saber do Vinícius. Mas você prefere começar como, Vinícius, lá de baixo? Vamos começar de trás para frente, então, para dar expectativa até chegar na luta principal. Vamos falar sobre o card preliminar, porque o card preliminar, como a gente previu aqui, também foi muito bom. Tivemos várias lutas interessantes, entre elas a estreia de uma mulher, de uma brasileira no UFC e o nocaute mais rápido do ano. Antes, essa primeira luta que a gente está vendo é do Viscar de Andrade, aquele cara que eu falei que eu estava curioso para saber como seria a recepção do torcedor, ele que brigou com o Minotauro no TUF 1, destruiu seu adversário, venceu com tranquilidade. Viscar de Andrade, que era uma das principais promessas do TUF 2, corrigindo, ele apareceu muito bem e venceu seu adversário com facilidade, o Bristol Marundi. E aí a luta uma das melhores lutas da noite, Serginho Moraes finalizando seu adversário, muito legal. O Serginho Moraes é um dos caras mais simpáticos do TUF 1, ele que enfrentou o César Mutante aqui em Belo Horizonte e acabou perdendo. Mas é um dos caras mais carismáticos, conseguiu a simpatia do público e venceu na especialidade dele, jiu-jitsu. Ele é simplesmente tetracampeão mundial de jiu-jitsu e venceu com essa bela finalização, que foi eleita a melhor da noite e ganhou mais 50 mil dólares na sua conta bancária. Aí a estreia da Amanda Nunes, Amanda Leoa Nunes, como muitos chamam, fez a estreia não só dela, mas de uma brasileira no UFC. Venceu a sua adversária, a alemã Sheila Gaff, e conseguiu a sua primeira vitória no UFC, obviamente, e a oitava em 11 lutas no seu cartel profissional do MMA. Na última luta do card preliminar, aconteceu essa coisa ridícula que a gente está vendo aí, o Vini Magalhães bobeou, tomou um queixo que parecia ser fraco, um soco no queixo que parecia ser fraco, mas é aquela coisa que a gente fala, né? No queixo nunca tem muita solução. O cara é nocauteado, o queixo é o lugar mais sensível da cabeça para você receber um golpe, caiu e foi finalizado com 14 segundos. Um tempo muito rápido, mais rápido do que o tempo que eu levei para falar sobre a luta dele. Vini Magalhães fez a luta principal do card preliminar e foi nocauteado. O adversário dele ganhou o prêmio de melhor nocaute da noite, até porque não tinha como ser outro, né? Um nocaute de 14 segundos. Dessa maneira aí, foi a principal baixa no card preliminar. A principal baixa da noite, sem dúvida nenhuma, foi o Lyoto Machida, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois do intervalo, inclusive, antes da gente chamar o intervalo, só para a gente fechar o assunto de vez de Mundial de Esportes Aquáticos, a Joana Maranhão esteve sim em Barcelona, lá na Espanha, só que ela não foi a nenhuma final, nem de nenhuma prova individual que ela disputou. Joana caiu nas semifinais dos 200 metros medley e também nos 200 metros borboleta. Então teve uma passagem bem tímida, né, aí pelo Mundial de Esportes Aquáticos. Informação dada, portanto, rápido intervalo. Na volta nós seguimos aqui no UFC Rio deste fim de semana, falando sobre José Aldo, Lyoto Machida, César Mutante e tudo que envolveu a edição lá do Rio de Janeiro. Até já!